Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Aula de hoje. Merecem confiança os livros apócrifos? E que livros são estes? Aqueles que estão a mais na Bíblia Católica. O livro de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria Eclesiástico, Baruque, acréscimos em Daniel e acréscimos em Esther. O livro de Tobias, o livro de Judite, 1º e 2º Macabeus, estes nós já estudamos. As aulas estão disponíveis aí no playlist. Merecem confiança os livros apócrifos. E tudo que eu ensino aqui, eu tenho como base a Bíblia Apologética com os Apócrifos, uma publicação da nossa instituição, do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que desde 1983 vem ajudando a igreja brasileira no combate a seitas e heresias. Mas depois eu falo como você faz para adquirir um exemplar. Chega de moleza, vamos trabalhar. Sabedoria, capítulo 3, versículo 4. Embora castigados aos olhos dos homens, a esperança deles está cheia de imortalidade. Bem, aí o catolicismo romano, o texto apócrifo dá margem para o catolicismo ensinar que o tormento em que o justo está é o purgatório, que o purifica para ingressar na imortalidade. Então é isso que a Igreja Católica ensina com base nesse texto. Então vamos para a resposta de defesa, para a resposta apologética. A doutrina do purgatório foi aprovada em 1439 no Concílio de Florença e confirmada definitivamente no Concílio de Trento, 1549 a 1563. Mas ela já existia desde 1070. Essa doutrina ensina que os cristãos parcialmente santificados, que são a maioria, passam por um processo de purificação para depois entrar no céu. O que é um concílio? É uma reunião com todos os bispos da igreja. O concílio de 1439 aprova e é confirmada no concílio de Trento, que foi a contra-reforma. Teve a reforma, o pai da reforma protestante Martim Lutero, e depois vem a contra-reforma, quer dizer, o movimento para combater a reforma. E lá a igreja aprova, passa a considerar como canônicos estes 7 livros, que são os apócrifos, e defender essa, quer dizer, os livros são considerados apócrifos justamente para defender doutrinas que não têm base nos 66 livros canônicos, nos 39 do Antigo Testamento e nos 27 do Novo Testamento. O que acontece? A igreja faz um grande movimento contra a reforma protestante, daí chamado contra-reforma, esse concílio, e ela aprova como canônicos estes livros e para defender doutrinas que não têm base bíblica nos livros canônicos. Então essa crença veio do paganismo e é muito antiga. Não há espaço para ela na Bíblia. Nem mesmo o próprio texto apócrifo propicia essa interpretação em seu contexto, pelo menos não explicitamente. O que temos aqui é uma subversão ao próprio texto não inspirado. O fato é que o catolicismo romano não se satisfaz com o que o próprio Cristo claramente ensinou sobre existirem apenas 2 caminhos, 2 portas, 2 fins. Isso você pode conferir aí, independente da sua Bíblia ser católica ou não, em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, capítulo 25, versículos do 34 ao 46. A Bíblia menciona esses 2 lugares depois desta vida, o céu e o inferno, que nas línguas originais bíblicas, assim chamados Seol ou Sheol, Hades, Geena. E isso pode ser confirmado em Lucas capítulo 16, de 19 a 31,
ensinamentos do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 12, versos 4 e 5 também pode ser confirmado. Para o cristão, não há mais condenação. João 5:24, Romanos 8:1. Pois alcançou em Cristo a justificação pela fé. Romanos capítulo 5, primeiro versículo. O purgatório do cristão é o sangue de Cristo, que o purifica de todo e qualquer pecado. Aí vem o texto da primeira carta que João escreveu no primeiro capítulo, versos de 7 a 9. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha que texto tremendo! Que bênção! Então, o que acontece quando nós somos impactados pela palavra de Deus? Quando nós aceitamos a palavra de Deus, e isto é obra do Espírito Santo, a nossa mente, os nossos olhos espirituais se abrem. E nós passamos a entender que de fato somos pecadores. Mas, se como pecadores aceitarmos o sacrifício de Jesus, que nós chamamos de vicariedade, substituição, ou seja, passamos a entender que Ele morreu, Ele assumiu a nossa culpa, pagou o preço com o seu próprio sangue da nossa salvação. Então, quando isso acontece, nós chamamos de conversão. Então, a partir deste momento, nós somos chamados filhos de Deus por adoção. E aí não temos mais condenação, como Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que palavra poderosa. Portanto, a doutrina do purgatório não tem base bíblica. Nem mesmo o livro apócrifo fala de purgatório explicitamente. A verdade é esta. Isto é o que nós ensinamos e é isto que Jesus nos ensinou e é isto que a Bíblia fala. Há duas possibilidades, apenas dois caminhos, não há outra condição, tá bom? Mas graças a Deus que nós que estamos em Cristo Jesus estamos livres. Quando nós deixarmos este corpo, nós vamos diretamente para o paraíso com todos aqueles que já estão lá, ok? Bem, se você quiser adquirir um exemplar desta Bíblia, acesse o nosso site, o www.icp.com.br. Lá tem a descrição da Bíblia, todos os detalhes. Vale a pena conferir. E aproveitei, devido à situação, o momento difícil que o nosso país está atravessando, eu pedi para colocar lá no site um desconto de mais de 50% para quem quiser adquirir o nosso curso de teologia. Olha, o curso, olha que material abençoado, você vai receber aí na sua casa, no conforto do seu lar. Aproveite agora que a família está em casa para aprender a palavra de Deus. Utilize de maneira sábia esse tempo que você está ficando em casa. Então, acesse o nosso site, lá tem a descrição de todas as matérias que você vai aprender. Mais de 50% de desconto para quem quiser adquirir. Sabedoria, no capítulo 8, no versículo 20, diz assim: sendo bom, entrei num corpo imaculado. Olha que interessante esse trechinho. Catolicismo romano emprega o texto em destaque para sustentar a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Veja que interessante. Então vamos em frente. Resposta apologética. O texto não trata de uma profecia
acerca da virgindade imaculada de Maria. Até porque Maria era virgem por ocasião da anunciação da concepção de Jesus, mas não era imaculada, sem pecado. Tá vendo? Aí que é o detalhe. Tanto assim que ela mesma reconheceu isso ao afirmar: e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Está em Lucas, no primeiro capítulo, versos 47 e 48. Então, ela reconhecia que precisava de um Salvador. A Bíblia é clara quando diz que todos pecaram. Nós vamos ver. Somente Cristo foi assim concebido, sem pecado ou imaculado. Isso você pode conferir, se você é católico, na sua Bíblia, em Hebreus 7, 26. O Novo Testamento católico e evangélico ou protestante, não sei o termo que você usa, é a mesma coisa, não tem diferença alguma. Bem, os demais seres humanos são todos pecadores. Aí a citação que eu fiz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 e 23. Então veja, todos, não tem exceção. Se houvesse exceção, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, o faria, mas não tem. O salmista Davi tinha consciência do pecado e escreveu: em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, verso 5. Quem nos purifica de todos os pecados é o sangue de Jesus, como disse o apóstolo João. Aí vem o texto: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Primeira carta de João, primeiro capítulo, verso 7. Além disso, é fato que Maria não permaneceu virgem após o nascimento de Cristo. O Evangelho diz: e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito. Está vendo? E pôs por nome Jesus. E não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, quer dizer, o primeiro. Não teve mais irmãos. A expressão até que limita o tempo em que José e Maria não deveriam se conhecer sexualmente, podendo fazê-lo depois do prazo imposto pelas conveniências de ordem moral ou religiosa. Qual seria o problema? Maria, depois de cumprir o seu papel, dar à luz, quer dizer, ela foi, é verdade, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, antes dela ter relação com José. Ela era virgem. Tudo isso é verdade, nós concordamos plenamente. Agora, qual seria o problema, depois que ela cumpriu o seu papel, deu à luz a Jesus, a ter uma vida absolutamente normal com o seu esposo? Qual o problema existe na vida conjugal de um casal? Nenhum. Nenhum. Para nós não há problema algum. Dentre os irmãos de Jesus são citados Tiago, José, Simão e Judas. Aí vem os textos, tá? Depois você dá um pause aí e confere. Os próprios evangelistas, aí vem as citações, dizem que Tiago era filho de Alfeu e Maria, parenta da mãe de Jesus. O evangelista João também faz menção aos irmãos de Jesus. Aí vem o texto: disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Tá vendo? João 7, versos 3 até o 5. Então é tranquilo para nós, não há problema nenhum. Mas a igreja criou essa heresia, esse desvio doutrinário, e para defender o seu argumento, lança a mão de um texto apócrifo. Está vendo por que nós consideramos que o texto é apócrifo, não inspirado por Deus? E ainda que o texto ali não tem nada a ver com Maria, mas para defender essa doutrina, a igreja
Católica, né, os doutores da Igreja Católica lançam mão deste texto apócrifo. Sabedoria 9, verso 18. Os homens aprenderam as coisas que vos agradam e pela sabedoria foram salvos. Tá vendo? Pela sabedoria foram salvos. Olha aí um problema sério teológico e doutrinário. Então, o catolicismo romano, o texto apócrifo, ensina que os homens podem ser salvos pela sabedoria. É isso que o texto fala com todas as letras, não tem como negar. Vamos para a resposta apologética. Por que nós não concordamos com este ensino? Por que nós consideramos este livro apócrifo, ou seja, não inspirado por Deus? A não ser que a referida sabedoria fosse interpretada alegoricamente como sendo Jesus, ela não é, de forma alguma, suficiente para salvar qualquer pessoa. A propósito, pelo contexto dos versículos, está claro que o suposto Salomão do texto apócrifo, suposto, clama pela sabedoria divina, mas isso não significa que, sendo detentor dela, poderia se salvar, tá bom? Vamos lá, o verso 17 do mesmo livro. Quem conheceria a tua vontade se não desses sabedoria e enviasses do alto o teu Santo Espírito? Mesmo a sabedoria proveniente de Deus como um dom não pode garantir a salvação da nossa alma. Apesar de ser notavelmente sábio, Salomão se arrependeu de muitas decisões tomadas em sua vida, justamente porque nem sempre houve consonância entre o seu saber e os desejos de sua carne. Aí tá aí, para você conferir, Reis, Eclesiastes. O único que pode salvar os homens é Jesus. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, capítulo 4, versos 11 e 12. Em Jesus está escondida a própria sabedoria, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses capítulo 2, versos 2 e 3. Tá vendo por que este é um livro apócrifo? Tá entendendo? Já vimos erros nestes livros geográficos, históricos, e agora um erro grave, doutrinário. A salvação, ela é de graça. A doutrina da vicariedade, da substituição. Jesus, quando morre na cruz, ele verte o seu sangue santo para nos salvar. Ele assumiu a nossa culpa. Não tem nada a ver salvação com sabedoria, tá bom? Salvação só em Cristo Jesus. Eclesiástico, capítulo 3, versos 3 e 4. Quem honra seu pai, expia seus pecados. Uma caridade feita ao pai não será esquecida, e para teus pecados te valerá reparação. Está vendo a heresia? O texto apócrifo está dizendo que os pecados podem ser expiados, perdoados, honrando o pai. É verdade que a Bíblia fala, aliás, é o único mandamento com promessa: honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe para que seus dias sejam acrescentados na face da terra. Então é um mandamento, verdade, com promessa, mas não perdoa o pecado, não tem nada a ver. Isso é até uma heresia. É dizer que o sacrifício de Jesus não foi completo, que a obra de Cristo, a expiação, ficou faltando alguma coisa. Vamos em frente para o nosso estudo. Bem,
Catolicismo romano. No texto há um equívoco quanto à reparação dos pecados, que poderiam ser atenuados pelas caridades que um filho realizasse em favor do pai, como se fosse, por este meio, proceder à devida expiação. O texto, apesar de absurdo, serve bem aos intentos do Vaticano, que acrescenta o papel redentor das obras à soteriologia bíblica. Então, o que é a soteriologia bíblica? É a doutrina que trata da salvação. O nome significa isso, doutrina da salvação. E quando nós estudamos a doutrina da salvação nos 66 livros canônicos, nós chegamos a uma única conclusão: que Jesus, de fato, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pagou o preço da nossa redenção. A doutrina da vicariedade, da substituição. Não há nada que possamos fazer. Dizer que as obras contribuem para a salvação é dizer que o sacrifício de Cristo foi incompleto, ficou faltando alguma coisa. Não, em hipótese alguma. Mas por que a Igreja Católica adotou estes livros? Para defender doutrinas que não têm respaldo nos 66 livros canônicos. Está entendendo? Vamos em frente. Vamos para a resposta apologética. O versículo seguinte é ainda mais contundente e antibíblico ao apresentar a seguinte comparação. Então, teus pecados se desfarão como gelo ao sol. Versículo 15. Então, você pode continuar a leitura aí na sua Bíblia, se você já a tem. Da maneira como escreve o autor do livro apócrifo, parece ser bem fácil resolver o problema do pecado que assola a humanidade e a separa de Deus. Está vendo? Não tem sentido. Você que começou a estudar a Bíblia sabe disso. Claro que precisamos honrar os nossos pais, honrar as pessoas mais velhas, respeitá-las, claro, mas isso não tem nada a ver com a expiação dos nossos pecados, tá bom? Vamos em frente. Basta um filho praticar caridade ao seu próprio pai. Ora, este procedimento não atende sequer os padrões caritativos que o próprio Cristo ensinou, e muito menos serve como escape para a salvação. Jesus foi bem claro sobre o mérito desse tipo de comportamento. Então vamos ver o que Jesus disse? Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Mateus 5,46. Fazer caridade ao Pai não repara pecados, pois, embora isso seja recomendável, nossos atos de justiça são insuficientes para nos salvar. Vamos para o texto de Tito 3:5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Está vendo? O que o texto sagrado fala? Não há possibilidade. Claro que precisamos honrar nossos pais, honrar as pessoas que nos cercam, principalmente as mais velhas, os nossos professores. Isso é uma questão de educação. Claro que o cristão precisa ter esse comportamento, mas não tem nada a ver com salvação. Salvação é um outro departamento, mas a Igreja Católica, para defender que a salvação envolve as boas obras, então usa um texto, um livro apócrifo, para justificar uma doutrina que não é bíblica. A verdade é essa, mas vamos em frente. A justificação de nossas almas e perdão de nossos pecados é um dom de Deus para nós. Do contrário, o sacrifício de Jesus seria em vão. Aí vem o texto bíblico. Olha que texto lindo de Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está vendo a importância de estudar a palavra de Deus e comparar?
Então é por isso que o livro é apócrifo. Eu já ensinei, tenho mostrado, os livros contêm erros geográficos, históricos e, pior, doutrinários. Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. Aula de hoje. Merecem confiança os livros apócrifos? E que livros são estes? Aqueles que estão a mais na Bíblia católica. O livro de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, todos esses nós já estudamos. Se você perdeu as aulas anteriores, elas estão disponíveis aí no playlist. Merecem confiança os livros apócrifos. E agora nós estamos estudando Eclesiástico. Depois vai ficar faltando só Baruque, os acréscimos em Daniel e os acréscimos em Esther. Lembrando que tudo que eu ensino aqui você encontra na íntegra na nossa Bíblia apologética com os apócrifos. Essa Bíblia é uma publicação da nossa instituição, do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que desde 1983 vem ajudando a igreja brasileira no ensino da palavra de Deus e no combate às seitas e heresias. Mas depois eu falo como você faz para adquirir um exemplar. Chega de moleza, vamos trabalhar. Bem, Eclesiástico e suas implicações. Então, o livro Eclesiástico, no capítulo 22, no versículo 3, diz o seguinte: é vergonhoso para o pai ter gerado um filho mal educado, e se for uma filha, trará humilhação. Veja, é humilhante o pai ter uma filha. Nós não encontramos esse tipo de ensino nos livros canônicos. Está vendo por que o livro é apócrifo? Eu sempre falo aqui, é apócrifo porque contém erros geográficos, históricos e doutrinários. Mas vamos em frente. O catolicismo romano diz que o autor do livro apócrifo desmerece sem medida o sexo feminino. É isso que o livro diz com todas as letras, demonstrando uma versão sem precedentes nos livros sapienciais. Então veja a situação. Vamos para a resposta apologética, resposta de defesa. Este comportamento do autor é conhecido como misoginia, isto é, aversão injuriosa ao sexo feminino. Ora, ainda que levemos em consideração o valor atribuído à personalidade feminina na sociedade daquela época, isso não habilitaria tamanho desmerecimento, ainda que, por parte de algum contemporâneo, a figura da mulher. Está vendo? Nós não encontramos esse tipo de tratamento humilhante com as mulheres nos livros canônicos. Não tem nenhum autor inspirado pelo Espírito Santo faz uma argumentação dessa. Vamos em frente? Não há precedente semelhante nas obras de Salomão ou nos textos canônicos. Essa máxima, de caráter quase vulgar, infere que era melhor ter 10 filhos mal educados que uma filha sábia, o que seria um absurdo. Está vendo? É esse tipo de ensino que contém nesses livros apócrifos, por isso que eles não são considerados canônicos, e nós tivemos o cuidado de colocá-los na Bíblia, mas depois dos 66 livros canônicos. Então, na nossa Bíblia apologética, é a tradução João Ferreira de Almeida, você tem os 39 livros do Antigo Testamento, os 27 do Novo Testamento, ou seja, os 66 livros canônicos, e no apêndice, com mais de 500 páginas, com muitos estudos e ensinos, nós colocamos na íntegra todos os livros apócrifos, os 7 que estão na Bíblia Católica, os 2 acréscimos, e no rodapé nós fomos comentando todos os textos que contêm erros, repito, geográfico, doutrinário e histórico.
Claro que na aula eu não comento todos eles. Se você tem um exemplar da Bíblia aí já, você pode acompanhar a aula e você vai notar que tem muito mais informações. Na aula eu faço um resumo que acredito ser o suficiente para provar por que o livro não é canônico. Acréscimos em Daniel e suas implicações. Então, o título. Da mesma forma que ocorre com o livro de Esther, o de Daniel não é apócrifo. Da mesma forma, temos os dois livros, na verdade, né? O livro de Daniel e o livro de Esther. Mas recebeu, aí que vem o problema, olha, mas recebeu alguns acréscimos que são assim considerados. Por isso, não há que se mencionar a alteração do título da obra que deriva do nome do seu autor, o profeta Daniel, neste caso, e no outro, Esther. Então, o título continua sendo o mesmo, tanto de Daniel como de Esther. Porém, nós vamos ver o que acontece então. Autoria e data dos acréscimos. Então, a autoria atribuída aos acréscimos do livro de Daniel é incerta. O livro em si data aproximadamente de 530 anos antes de Cristo, visto que o profeta viveu em Babilônia até esta data. Os acréscimos, por outro lado, são menos antigos. Tá vendo? Então Daniel foi levado para a Babilônia, ficou lá, e lá ele escreve por volta de 530 a.C. Agora você vai ver a diferença dos acréscimos, tanto na data quanto na linguagem. Fica olhando, vamos lá. Norman Geisling situa a oração de Azarias e a canção dos três mancebos em entre 201 antes de Cristo. Veja que diferença de 530 para 200, né? A história de Susana em cerca de 200 antes de Cristo e a narrativa de Bel e o dragão em aproximadamente 100 anos antes de Cristo. Então tá vendo que dá uma diferença de mais de 300 anos do livro de Daniel com estes acréscimos. Por isso que não podem fazer parte do livro inspirado por Deus, do livro de Daniel. Mas vamos em frente. Como explica Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina, então só lembrando que Jerônimo, ele traduziu uma excelente Bíblia, ele traduziu a Bíblia para o latim por volta do ano 405 depois de Cristo. Depois de Cristo, Jerônimo, um homem piedoso, a Bíblia Vulgata Latina é uma excelente Bíblia, né? A Bíblia oficial da Igreja Católica. Então vamos ver o que o tradutor diz. Como explica Jerônimo, né, tradutor da Vulgata Latina, no prefácio que escreveu o livro de Daniel, tais conclusões se devem também ao jogo de palavras em grego que estas adições possuem no texto original, bem como a construção lexical, o que indica que os textos adicionados não poderiam, de forma alguma, terem sido escritos por Daniel ou por quaisquer outros profetas hebreus. Então, essa construção lexical aqui está falando do quê? Quando você pega o texto de Daniel, que foi escrito lá na Babilônia, por volta do ano 530, e vai para o texto grego dos acréscimos, a construção do texto é diferente. Quem conhece o assunto, que é estudioso, né, das línguas originais, conhece toda a gramática, já percebe que não tem nada a ver o estilo que Daniel usou para escrever com o estilo desse acréscimo, tá bom? Então já vimos aí um problema de datas, 300 anos de diferença, e um problema também na construção gramatical. Mas vamos em frente. O assunto. As adições ao livro de Daniel são geralmente divididas em 3 porções, como já vimos no tópico anterior sobre a datação. Então vem lá o Cântico dos Três Mancebos, consta do terceiro capítulo, capítulo 3, de 24 a 90. E começa com a oração de Azarias, capítulo 3, de 26 a 45. Prosseguindo com o cântico propriamente dito, capítulo 3, 52 a 90. Então, esses são os acréscimos, né?
A história de Susana trata de uma falsa acusação contra esta mulher que é observada em seu banho no jardim de sua casa por dois anciãos que a chantageiam, querendo forçá-la a entregar a eles sob a pena de propagarem falsamente que ela se encontrava em segredo com um jovem do local, adulterando contra seu marido Joaquim. A judia resiste e é condenada à morte por promiscuidade. Porém, Daniel intervém em seu julgamento, livrando-a. Então, esse acréscimo está no capítulo 13, de 1 a 64. E, por fim, a história comumente chamada de Bel e o Dragão, que, na verdade, são duas narrativas autônomas. Na primeira, há um embate entre o profeta Daniel e 70 sacerdotes do ídolo Bel, divindade integrante do panteão mitológico da Babilônia. Então, no capítulo 14, de 1 a 22. Na segunda, Daniel é lançado novamente na cova dos leões, num enredo um pouco semelhante ao canônico, Daniel, capítulo 6, de 1 a 28, sendo divinamente protegido dos leões e alimentado pelo profeta Abacuque, que é transladado da Judéia para a Babilônia para servir a refeição. Então, isso está no capítulo 14, versículos de 31 a 32, tá bom? Bem, eu nem vou ler a ênfase apologética, porque o argumento é suficiente para entender por que isto se tornou um acréscimo e por que não é inspirado por Deus. Fala até de dragão, não existe dragão, é complicado. Mas se você tiver a Bíblia apologética, leia e compare o livro canônico, que está entre os 66, com o que nós colocamos na parte, no apêndice, nos apócrifos, tá bom? Vale a pena. E se você quiser adquirir um exemplar dessa Bíblia, vale a pena. Acesse o nosso site, o www.icp.com.br. Título: como se trata de apenas acréscimos, não há alteração no título do livro, que é idêntico ao das Bíblias protestantes. Seu nome se refere a uma judia chamada Esther, que divide a história da obra com seu primo Mardoqueu. Então veja, se você tem um exemplar da Bíblia apologética, ou mesmo na sua Bíblia, se você pegar na sua Bíblia, você vai encontrar então primeiro Esther, embora aqui eu estou deixando por último, mas vem primeiro Esther nos livros históricos, e depois vem Daniel, entre os proféticos. O que nós fizemos? Colocamos como na Bíblia normal protestante, João Ferreira de Almeida, entre os 66 livros canônicos, os 39 do Antigo Testamento, estão lá. E no apêndice, nós colocamos então estes acréscimos, o livro de novo e os acréscimos, tá bom? E no rodapé, o comentário. Então vamos em frente. Autoria e data dos acréscimos. Tal como ocorre no livro canônico, é difícil apontar com precisão o autor dos acréscimos realizados ao livro de Esther, mas é digno de nota que as edições não foram originalmente escritas em hebraico ou caldaico, mas em grego, o que de imediato depõe contra sua inspiração. Além disso, as datas prováveis de seu surgimento destoam em séculos quando comparadas ao texto canônico. Então veja, o livro foi escrito em hebraico. O acréscimo foi escrito em grego, aí já é um problema. Da mesma forma, o acréscimo de Daniel, que eu comentei na aula passada. Fora isto, a diferença de data de mais de séculos, mais de um século, quando foi escrito o livro de Esther e quando foram escritos os acréscimos do livro de Esther. Vamos ver esta informação? Enquanto este se situa entre 465 a.C. e 330 a.C., os acréscimos, segundo Norman Geisling, datam de 140 a 130 a.C. Há ainda pesquisadores que defendem que as edições datariam dos anos 181 a 145 a.C.,
e que teriam sido elaboradas por um judeu egípcio chamado Filometer. Assim, se tomarmos a hipótese da data mais remota dos acréscimos, 145 a.C., e compararmos com a mais remota do livro canônico, 465 a.C., podemos chegar a uma diferença de até 320 anos entre os textos. Tá vendo? Por que não é inspirado? Por que não faz parte do livro canônico? Veja, a nossa Bíblia, a Bíblia que a igreja evangélica, os protestantes utilizam, tem 39 livros no Antigo Testamento, exatamente igual à Bíblia do povo judeu. A única diferença da Bíblia do povo judeu, que é o Tanakh, do nosso Antigo Testamento, é a organização dos livros, mas o conteúdo é exatamente igual o nosso, da Bíblia protestante. Não tem os acréscimos. E a diferença de data, você viu, tem o problema da língua. Um é hebraico, o inspirado, o acréscimo, apócrifo, língua grega. Diferença aí de mais de 300 anos de diferença. Você viu? É lá no finzinho, 320 anos de diferença. Agora vamos dar uma olhadinha no assunto. A apresentação dos acréscimos ao livro de Esther não ocorre da mesma forma em todas as Bíblias que os adotou. A Vulgata Latina, tradução de Jerônimo para o latim, por exemplo, dispõe as adições em 6 capítulos ao final do último capítulo canônico, isto é, concentra as edições nos capítulos 11 ao 16, que não existem nas Bíblias protestantes. Por outro lado, na conhecida tradução dos 70, a Septuaginta, os acréscimos se dão em meio aos capítulos do enredo original, aumentando-os em algumas porções, sem interromper a história do livro. Tá vendo? Então, na Vulgata Latina, que foi traduzida por volta do ano 405 por Jerônimo, que é a Bíblia oficial da Igreja Católica, uma excelente Bíblia, mas esses acréscimos vêm no final. Então, termina no capítulo 10, o livro de Esther, depois do 11 ao 16, os acréscimos. Já na Septuaginta, que é a tradução de 70, que foi feita por volta do ano 285 a.C. em Alexandria, essas porções estão intercaladas junto com o texto, tá? Mas, como eu disse, essas duas diferenças de língua e de data já depõem, já mostra porque o livro não é inspirado por Deus, tá bom? Bem, agora nós concluímos esse assunto. Na semana que vem eu vou entrar com uma matéria nova. Você viu que todo dia é um tema diferente. Vou deixar também no rodapé o link do canal, o link do nosso site, se você quiser adquirir um exemplar da nossa Bíblia. O site é o www.icp.com.br, é só clicar no link, aí você vai direto para o canal. E vou deixar também o meu e-mail, o teologia@icp.com.br. Se você precisar de algum material, é só pedir via e-mail, envio para você sem custo algum, tá bom? E continue me ajudando. Copie o link, cole lá no seu WhatsApp e envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa palavra de Deus. Se ainda não é inscrito no canal, dá um toquinho na inscrição e dá um toquinho no sininho. Assim, todo dia, quando eu subir a aula, você já é avisado. Tem também a opção ser membro do canal. Dá uma olhadinha as vantagens de tornar-se membro do nosso canal, tá bom? Tô indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.